Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nosso grupo irá falar sobre substantivos e adjetivos. A nossa equipe é composta por Sou Agatha Nicole Marques Fávaro. Eu sou Caio Márcio Fernandes de Campos. Meu nome é Laísa Paris Ferreira Caiava. Eu sou Tiele Santana Brito. E eu sou Yarissa Micaele Batista Silva. Para começo de conversa, a gente vai definir o que são os substantivos. Então, os substantivos são todas as palavras que designam seres, ou seja, tudo que dá nome. E esses seres podem ser visíveis ou não, como por exemplo, uma pessoa é visível, né? Um objeto é visível, um animal é visível, porém, sentimentos, sensações não são visíveis. E esses seres podem ser animados ou não, porque um ser humano e um animal tem vida, já um objeto não. E eles também nomeiam, como eu já disse, objetos, lugares, ações, estados, sentimentos, desejos e ideias. E o núcleo do sujeito de uma oração também pode ser um substantivo, porque a partir dele podem surgir novas palavras. Função sintática do substantivo. O substantivo figura na frase como o núcleo das seguintes funções sintáticas. O sujeito. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, geralmente responsável por realizar ou sofrer uma ação ou estado. Alguns exemplos do sujeito são: João está calado, a criança é a alegria da casa. Predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Exemplos: eles eram amigos, João parece criança. Predicativo do objeto direto. O predicativo do objeto só ocorre em predicados verbos nominais, ou seja, em predicados que apresentam dois núcleos, um verbal e um nominal. Exemplo: tenho saudades da mamãe, considero você um amigo. Predicado do objeto indireto. É um complemento verbal que integra o sentido de verbos transitivos indiretos. Exemplos: eu lhe chamo de amor, eu preciso de carinho de mãe. Objeto direto. É um complemento de um verbo transitivo direto que normalmente se liga a ele sem o auxílio de uma preposição. Exemplo: chamei João várias vezes, comprei o sapato que tanto queria. Objeto indireto. É o complemento verbal que integra o sentido de verbos transitivos indiretos. Exemplos: dei uma nova chance a Maria, atendi aquela solicitação. Complemento nominal. É o termo da oração que é ligado a um nome por meio de uma preposição, complementando o sentido desse nome. Exemplo: a saudade da mamãe é insuportável, os alunos protestaram contra a greve dos professores. Adjunto adnominal. Se refere somente a substantivos, enquanto complemento nominal dá nomes. A melhor forma de afastar a dúvida quanto se um termo é adjunto adnominal ou complemento nominal é através dos sentidos ativo e passivo que carregam. Exemplos: isso é brincadeira de criança. A casa de Maria é muito grande. Agente da passiva. É o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Esse termo sempre vem depois de preposição. Exemplo: a menina foi derrubada pelo cachorro, minha confiança foi conquistada por aquele homem. Aposto.
é um termo acessório utilizado para esclarecer ou exemplificar uma expressão precedente a ele, ou seja, é uma informação a mais em que o enunciado continua fazendo sentido mesmo sem a informação transmitida através do aposto. Exemplo: matemática, física e português, todas essas disciplinas cairão no concurso. Seu amor, presente dos céus, me preenchia. Vocativo é o termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor real ou imaginário. Exemplos: o Brasil mostra sua cara. Senhores deputados, honre seus votos. Vamos agora para as classificações dos substantivos. A primeira delas é o substantivo comum. O substantivo comum se refere a qualquer ser de uma espécie sem particularizá-lo. Exemplo: açúcar, bolo, cachorro, computador, relógio. Nomes de coisas em geral. O próximo são os substantivos próprios. Eles nomeiam um ser em particular, destacando-o dentro da espécie ou grupo. Eles são grafados com a primeira letra em maiúsculo. Exemplo: nomes de pessoas e de países, como Caio, Bélgica, França e por aí vai. Os próximos são os substantivos simples. Eles são formados por apenas uma única palavra. Como exemplo: terra, homem, casa. O próximo são os substantivos compostos. Eles são formados por mais de uma palavra em sua definição. Exemplo disso: lobisomem, beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa. Temos agora os substantivos concretos. Eles nomeiam um ser com existência própria, ou seja, eles não dependem de outro ser para existir. Por exemplo, lápis, fogo, caneta e aí vai. Substantivos abstratos. Eles nomeiam ações, qualidades, estados, sentimentos. Isto é, seres que só existem em outros ou a partir da existência de outros seres. Como aqui disse, ações, qualidades e estados só existem porque seres humanos e seres em geral existem e podem reproduzir eles. Como exemplo, fome, amor, ensino e aprendizagem. Agora temos o substantivo primitivo. São aqueles substantivos, são aquelas palavras que dão origem a outras palavras, como livro e pedra, chuva, folhas. E os derivados são aquelas palavras que se originam a partir das outras. Geralmente, eles se originam dos substantivos primitivos, como chuveiro, como chuvisco, como pedregulho, como folhagem. E temos, por fim, os substantivos coletivos. Eles designam uma pluralidade de seres da mesma espécie, ou seja, o grupo de seres, o grupo de um mesmo ser com vários elementos, como enxame, que é o coletivo de abelhas, matilha, que é o coletivo de cães. Flexões do substantivo. Sexo e gênero. De acordo com o gênero feminino e masculino dessas palavras substantivadas, elas são classificadas em substantivos biformes. São substantivos que apresentam duas formas, ou seja, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Por exemplo, professor e professora, amigo e amiga. E substantivos uniformes, que somente um termo, um substantivo, especifica os dois gêneros, sendo que eles podem ser classificados em epicenos, são substantivos que apresentam somente um gênero e referem-se aos animais. Por exemplo,
o besouro, o gavião, o jaguar, o condor, a borboleta, a cobra, a formiga e a tartaruga. O sobrecomum são palavras que apresentam somente um gênero e referem-se às pessoas. Por exemplo, a criança, a testemunha, o indivíduo, o cônjuge, o neném e o ser. E também o comum de dois gêneros, que são termos que se referem aos dois gêneros, tanto masculinos quanto femininos, e são identificados só pelo artigo que o acompanha. Por exemplo, o anarquista, a anarquista, o agente, a agente, o chefe, a chefe, o cliente, a cliente, o colega e a colega. Quanto ao gênero, os substantivos de origem grega, que são terminados em ema e oma, são masculinos. Por exemplo, teorema, poema. Há substantivos que são chamados de gênero duvidoso ou incerto, que são aqueles utilizados para dois gêneros sem alteração do significado. Por exemplo, o personagem e a personagem. E também existem alguns substantivos que, variando de gênero, mudam seu significado. Por exemplo, o cabeça, que significa líder, ou a cabeça, que é uma parte do corpo. Número dos substantivos. De acordo com o número dos substantivos, eles são classificados em singular, palavra que designa uma única coisa, pessoa ou grupo. Por exemplo, bola e mulher. E o plural, que são palavras que designam várias coisas, pessoas ou grupos. Por exemplo, bolas e mulheres. Plural dos substantivos compostos. Pluralizam-se as palavras variáveis, substantivo e adjetivo, e não se pluralizam as invariáveis, que são os verbos, advérbios e interjeições, que compõem o substantivo composto. Tenentes, coronéis, beija-flores. Pode-se pluralizar apenas o primeiro substantivo se o segundo funcionar como especificador, com ou sem auxílio de preposição, e, nos compostos formados por palavras repetidas ou onomatopeias, pluraliza-se o segundo elemento. Por exemplo, tico, ticos. Não se pluraliza o adjetivo contraído ou grão, como grão, duques. E nos nomes dos dias das semanas pluralizam-se os dois elementos, terças-feiras. Graus do substantivo. De acordo com o grau do substantivo, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. Aumentativo. Palavra que indica o aumento do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza. Por exemplo, casa grande. Sintético. Substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento, por exemplo, casarão. Diminutivo. Palavra que indica a diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. Sintético. Substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, por exemplo, casinha. Relação entre adjetivo e substantivo. Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidades e estados aos substantivos. Por exemplo, casa bonita. Aqui o termo bonita atribui uma qualidade ao substantivo casa. Flexão do substantivo ou derivação. Há uma polêmica entre os pesquisadores sobre o grau do substantivo. Alguns consideram os aumentativos e diminutivos uma flexão do substantivo. Outros, entretanto, como Joaquim Matoso, consideram o aumentativo e diminutivo como uma derivação. Nos substantivos, a ideia de aumento ou diminuição das proporções se expressa por meio de adjetivo ou de sufixos. As ideias de grandeza e pequenez emprestam, às vezes, ao substantivo um valor pejorativo ou depreciativo. Cabeçorra
politicão, livreco, outras vezes simpatia, afeição, filhinha, benzinho. Para que serve o substantivo? O substantivo é uma das classes de palavras essenciais da língua. É responsável pela nomeação dos seres e coisas que estão à nossa volta, bem como nossos sentimentos e ideias. Além disso, é essencial para atender à necessidade humana de ordenar, classificar e distinguir. Sem os substantivos, como faríamos a distinção, por exemplo, entre peixe e homem, terra e mar, sal e mel? Ligados diretamente à experiência e à cultura de um povo, substantivos de uma língua às vezes não encontram correspondência em substantivos de outras línguas. A palavra saudade, por exemplo, quase não encontra correspondência perfeita em outras línguas. Adjetivos. Adjetivos são palavras utilizadas para designar uma condição ou estado, caracterizando seres vivos ou objetos. Esses adjetivos podem surgir de uma ideia ou percepção de algo ou alguém, expressando fatos ou percepções subjetivas. Por exemplo, que livro fantástico e criativo! Ana é uma menina muito inteligente. Os adjetivos se referem sempre a um substantivo, podendo ser explícito ou não na frase, e precisando necessariamente concordar em gênero e número. Por exemplo, as flores estão lindas. Nessa frase, o adjetivo lindas concorda em gênero e número. Os adjetivos podem ser primitivos, estreito liso, derivados, brasileiro louvável, simples, querido perigoso ou composto, azul marinho. Função sintática. A função que o adjetivo desempenha na oração são: adjunto adnominal, cuja ausência não interferiria no sentido da oração, predicativo do sujeito e predicativo do objeto, cuja presença é essencial na oração e a qualidade pode vir marcada pelo tempo. Por exemplo, adjetivo adnominal: o belo dia raiava no horizonte. Nessa frase, se retirado o adjetivo belo, a frase não perderia o sentido. Predicativo do sujeito: o dia estava belo. Nessa frase, se retirado o adjetivo belo, a frase perde o sentido. Predicativo do objeto: estava ansioso, embora sempre se mostrou calmo. Nessa frase, os adjetivos expressam a marca do tempo, expressa pelos verbos que compõem as orações. Os adjetivos também podem passar por advérbio e funcionar como adjunto adverbial: sorrir amarelo, falar alto, comprar barato. Adjetivo pátrio. Os adjetivos também são usados para indicar nacionalidade ou origem. Para isso, referem-se a cidades, países e estados. Nesse caso, são classificados como adjetivos pátrios. Exemplos: acreano, do estado do Acre; alagoano, do estado de Alagoas; goiano, do estado de Goiás; fluminense, do estado do Rio de Janeiro; carioca, da cidade do Rio de Janeiro; goianiense, da cidade de Goiânia. Gênero do adjetivo. Os adjetivos sofrem a flexão de gênero da mesma maneira que os substantivos, ou seja, por meio do acréscimo da vogal a ou da troca da vogal o pela a. Por exemplo, homem magro, mulher magra. Alguns adjetivos podem ter somente uma forma para o masculino e feminino: inteligente, fácil. Os adjetivos compostos formam variação para o feminino apenas no segundo elemento. Por exemplo, quadro político-econômico é integração política-econômica. Pronomes do adjetivo. Os pronomes de adjetivo são aqueles em que o pronome exerce a função de adjetivos. Surgem acompanhados de substantivo que modifica eles. Por exemplo,
Esse livro é muito bom. Acompanhe o substantivo livro. E aquela é a empresa onde ele trabalha. Acompanhe o substantivo empresa. Flexão de grau. Os adjetivos podem caracterizar o substantivo de forma normal, ou seja, sem ênfase, mas também podem imprimir intensidade às características do substantivo. Por isso, quanto ao grau, os adjetivos classificam-se em comparativo e superlativo. Comparativo. No grau comparativo, a mesma característica é atribuída a 2 ou mais seres. Portanto, o comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. Comparativo de igualdade. Maria Luísa é tão inteligente quanto João. Comparativo de superioridade. Maria Luísa é mais inteligente que João. Comparativo de inferioridade. Maria Luísa é menos inteligente que João. Superlativo. Aqui não há comparação entre os seres. A característica é dada pelo adjetivo absoluto ou relativo, ou seja, alguém ou algo que se destaca na multidão. Superlativo relativo. Neste caso, o adjetivo ele é atribuído a um ser que possui uma característica que o destaca em relação aos outros. Essa pode ser um exemplo de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo, eu sou a mais exigente da minha turma, superioridade. Ou você é a menos atenta da sua classe, inferioridade. Superlativo absoluto. Aqui as características serão destacadas pela ideia de excesso. Quando utiliza um advérbio, é chamada de analítico. Quando utiliza um sufixo, de sintético. Por exemplo, você é muito chato no analítico e você é chatíssimo, sintético. Número do adjetivo. Os adjetivos simples formam um plural do mesmo modo que os substantivos, acrescentando-se o S no final da maioria dos adjetivos. Por exemplo, hindu, induz. Porém, em alguns casos, como substantivos terminados em S, Z e R, acrescenta-se o ES, ou em substantivos terminados em L, que se retira o L e acrescenta o IS, is. Os adjetivos compostos formam o plural variando apenas o segundo elemento. Por exemplo, amizade luso-brasileira se transforma em amizades luso-brasileiras. Porém, adjetivos compostos, em que o segundo elemento é substantivos, podem admitir duas flexões. Casos especiais. Esses são os casos em que são usadas as formas mais bom, mais mal ou mais grande, e podem ser empregadas quando se confrontam qualidades no mesmo ser. Essa foi a nossa apresentação, nós esperamos que todos tenham gostado e agradecemos pela atenção.